Vamos lá, senhoras e senhores. Eu sou Mário Sobral, do Jornal Segurito, em mais uma edição do esse teu canal. E hoje vamos falar lá da NR33, Medida de Prevenção em Espaços Confinados. É o item 33.5. A gente vai começar a falar aqui. Talvez em próximos vídeos eu comente outros tópicos. Bora lá. Começa lá no devem ser adotadas medidas para eliminar ou controlar os riscos de incêndio ou explosão em trabalhos a quente, tais como solda, aquecimento, esmerilhamento, corte ou outros que liberem chama aberta, faísca ou calor. A primeira prevenção é que eu não posso só focar na parte, por exemplo, de asfixia e tudo mais, que a gente geralmente pensa nisso quando pensa em espaço confinado. Tem a possibilidade de explosão, né, de incêndio e tudo mais. 33.5.2. A organização que realiza o trabalho em espaço confinado deve elaborar procedimentos de segurança que contemplam. Então, você vai ter que fazer um procedimento de segurança. E o que tem que ter nesse procedimento? Primeiro, preparação, emissão, cancelamento e encerramento da PET. A PET é a permissão de entrada de trabalho. Você sabe que quando um trabalhador vai fazer um serviço em espaço confinado, a gente precisa permitir ou não. A gente vai fazer uma inspeção prévia, vai permitir ou não. Então, tem que ter um procedimento dizendo, olha, a preparação vai ser feita desse jeito. A emissão vai ser feita com esse documento, escrito, digital, lá. O cancelamento vai ocorrer nessas situações. E o encerramento vai se fechar desse jeito. Isso tem que estar procedimentado. Isso pode variar um pouco de empresa para empresa. Mas não vai variar. Mas que tem que ter esse procedimento. Requisitos para o trabalho seguro nos espaços confinados. Trabalhar aqui na empresa, precisa ter esses procedimentos específicos. Aí vai estabelecer lá quais são os requisitos. Mas, critérios para a operação dos movimentadores dos trabalhadores autorizados quanto aplicável. Então, tem que estabelecer também quais são os critérios desses trabalhadores autorizados. Tá. Matamos o procedimento. Aí vai continuar. Item 33.5.3. Os procedimentos para trabalhos com espaço confinado devem ser revistos quando ocorrer alteração do nível de risco previsto na NR1, entrada não autorizada, acidente ou condição não prevista durante a entrada. Então, vamos com calma. Eu fiz lá o procedimento e talvez seja necessário revisar esse procedimento. Quando é que eu vou revisar? Primeiro, lá a gente não tem um inventário lá na NR1. Digamos que no inventário foi identificado um novo perigo relacionado à espécie confinada. Então, nesse caso, o meu procedimento tem que ser revisado, porque estava faltando aquele item. Segundo, entrada não autorizada. Para fazer uma entrada em espaço confinado, precisa todo um procedimento. E digamos que alguém fez um serviço sem autorização. O que falhou nesse procedimento? Revisa o procedimento. O outro, acidente. Acidente é óbvio. Se aconteceu um acidente, tem algo errado no procedimento, eu tenho que revisar. E o último item, ou condição não prevista durante a entrada. Então, tem um item lá que a gente fez a inspeção, verificou tudo direitinho, mas olha, nessa situação aqui, a gente não tinha pensado em alternativa. Então, nesse caso, também vai se complementar revisando o procedimento. 33.5.4. A organização deve elaborar e implementar procedimento com requisitos e critérios para seleção e uso de respiradores para uso rotineiro em situações de emergência em conformidade com riscos respiratórios. Também vai se verificar, lógico, depende do tipo de espaço confinado, onde você vai entrar, mas talvez seja necessário algum tipo de respirador. E se eu tenho respirador, eu tenho que ter um PR, por exemplo, um programa de função respiratória. Eu tenho um procedimento para isso. Quais são os critérios para selecionar? Já vai puxar para um novo documento. Toda e qualquer entrada e trabalho em espaço confinado deve ser precedida da emissão da PET. Então, não interessa se vai ser rapidinho, se é meia hora, se não vai ser o dia. Não interessa. Toda vez que o trabalhador for entrar, eu preciso verificar se está tudo em ordem. Ah, professor, mas anteontem eles entraram lá, estava tudo ok. Tem como garantir, sem ir lá, que ainda continua tudo ok? Esse é o problema. Então, toda entrada precisa da PET. A PET adotada pela organização deve conter no mínimo os seguintes campos. Então, o que vai ter lá nessa PET? Primeiro, identificação do espaço confinado a ser entrado. Por exemplo, eu vou entrar numa cisterna. Tá? O objetivo da entrada vai ser feita a limpeza da cisterna. Perigos identificados e medidas de controle, incluindo o controle de energias perigosas resultantes das avaliações de risco do PGR em função das atividades realizadas. Então, quais são os perigos que tem naquele espaço confinado e quais são as medidas de controle existentes?
E mais, perigos identificados e medidas de prevenção estabelecidas no momento da entrada. Quando o trabalhador entra lá, o que você identificou? Aí você vai registrar também. Avaliação quantitativa da atmosfera imediatamente antes da entrada do espaço confinado. Isso aqui é um problema, né? Nem todo mundo faz essa avaliação. Será que tem oxigênio suficiente? Tem a presença de gases? Então, eu preciso fazer essa verificação prévia. Relação de supervisores de entrada, vigias e trabalhadores autorizados a entrar no espaço confinado, devidamente relacionados pelo nome completo e função que irão desempenhar. Tudo bonitinho lá, quem vai entrar. Se mudou, já tem que inserir lá também, né? Data e horário da emissão e encerramento da PET. Então, que hora vai começar, que hora vai encerrar, quando acabar. Assinatura dos supervisores de entrada e vigia. Todo mundo assina. Porque isso aqui é uma espécie de contrato, né? Você está dizendo, olha, você pode entrar, verifiquei isso, você tem que seguir esses procedimentos. Quando acabar, você vai fazer isso. Aí tudo bem. Assina aqui, eu assino e estamos acordados. Essa que é a ideia. A PET deve ser emitida em meio físico ou digital. Isso é interessante, porque antigamente era só físico. Hoje em dia a gente pode fazer digital também, né? Se for em meio físico, vai ter duas vias. A primeira fica com o supervisor e a outra fica com o vigia. Tá? Agora, se for em meio digital, deve atender os seguintes requisitos. O que tem que ter? Se eu fizer lá no tablet, alguma coisa assim, o que tem que ter? Está acessível permanentemente ao vigia durante a execução da atividade. Então, ele tem que ter lá no celular dele o acesso, no tablet, ele tem que ter uma forma de acessar. Ser adotado o procedimento de certificação de assinatura em conformidade com o disposto na NR1. Porque ele vai ter que fazer uma assinatura digital. Isso também não pode ser só, vou colocar lá de qualquer jeito, vou copiar e colar. Não, tem que ter um critério para depois não ter problema. Os dispositivos eletrônicos utilizados para a emissão da PET devem. Você está usando lá o tablet, por exemplo. Isso não pode ser um problema? Olha o que ele fala. Possui grau de produção adequado ao local de utilização. Se gera uma faísca, alguma coisa, e tem um gás lá, errou, né? E atender o disposto no subitem 33.5.17.1 quando em área classificada. Justamente isso. Então, se é uma área classificada, eu não posso trazer alguma coisa que traga uma faísca, alguma coisa assim, né? As PETs emitidas devem ser rastreáveis. Ou seja, a gente precisa conseguir encontrar ela. Rastrear, está aqui, não saltar o cabo. Se for digital também, onde está, tudo direitinho. As PETs emitidas devem ser arquivadas por um período de 5 anos. Então, durante 5 anos vai ficar lá a PET, tudo bonitinho. Mas, 33.591, durante o período de arquivamento, as PETs emitidas devem estar disponíveis aos trabalhadores quando solicitado. O trabalhador, caso ele queira buscar uma PET no período que ele trabalhou, quer ver alguma informação, ele tem direito e tem que estar acessível. Os trabalhadores devem ser informados dos perigos identificados e das medidas de controle previstas e adotadas antes da entrada do espaço confinado. Se eu fiz a PET, eu já sei quais são os perigos e quais são os controles. Essa orientação sobre os perigos e controles, o trabalhador tem que saber. Ele tem que saber quais são os perigos que ele está exposto e o que a empresa está adotando como controle. A PET vai ser encerrada quando? Primeiro, as atividades foram completadas, acabou o serviço, já posso fechar a PET. O que mais? Ocorreu uma condição não prevista, deu alguma bronca. Então, deu alguma bronca, eu fecho a PET para verificar o que aconteceu, para abrir nova PET. Ocorrer a saída de todos os trabalhadores do espaço confinado. Saiu todo mundo para almoçar, por exemplo, fecha a PET. Por quê? Quando voltar depois do almoço, abre-se nova PET. Eu não sei se nesse período aconteceu algum problema. Um vazamento, alguma coisa dentro do espaço confinado. Houver a substituição de vigia por outro não relacionado na PET. Então, tinha um vigia que estava lá, vai tocar. Nesse caso, esse vigia vai ter que fazer uma nova PET, né? Porque ele não sabe todas as informações, é interessante zerar tudo. A validade da PET deve ser limitada a uma jornada de trabalho. Mesmo que o cara fique lá direto, que pode acontecer, é só uma jornada. E a PET pode ser prorrogada quando cumprir os seguintes requisitos. Então, eu posso até prorrogar. Eu estou fazendo lá um serviço, sei lá, de 6 horas. Mas aí não acabou. E eu vou querer prorrogar. Quando é que eu posso prorrogar? Primeiro, está relacionado às mesmas atividades e riscos. Não é um puxadinho. Eu estava fazendo uma coisa, agora eu vou fazer outra coisa e vou prorrogar a PET. Não, né? Não pode. 2.
constar os intervalos de parada e retomada de todas as equipes de trabalho, vai colocar lá, ok? Relacionar os trabalhadores autorizados, vigias e os supervisores de entrada, então vai colocar lá também. Registrar a continuidade da atividade e a substituição da equipe a cada entrada e saída. Tá? Isso é tudo para prorrogar a PET. Estiver garantido o monitoramento contínuo, isso que é difícil, olha, toda a atmosfera do espaço confinado e a manutenção das condições atmosféricas ou realizar nova avaliação da atmosfera a cada entrada. Então, eu tenho como fazer esse monitoramento. Talvez o trabalhador entre lá com o detector de gás aqui, que ele já entra com esse equipamento, ou toda vez que entra, alguém vai lá fazer o vigia vai lá fazer essa verificação, não só na borda, né, lá do espaço confinado, mas em vários níveis. Pode ter gás mais denso, menos denso. Tiver garantida a presença contínua do vigia junto ou próximo à entrada do espaço confinado, observado o disposto no subitem 33.341, inclusive durante as pausas e intervalos, é para prorrogar, tem que fazer tudo isso. O último item, estiverem reavaliadas as medidas de prevenção descritas na PET a cada entrada. Toda vez que entrar, eu vou verificar. Se eu seguir tudo isso, aí eu posso prorrogar. E o último item que a gente vai comentar, a validade da PET, incluindo as prorrogações, não pode exceder a 24 horas. Eu posso prorrogar a PET? Até posso, mas no máximo até 24 horas. Acabou as 24 horas, fecha a PET, independente de ser a mesma coisa, vai se abrir uma nova PET. Tá? Então, percebe que essa parte aqui é um pouquinho mais técnica, aqui abre para um monte de coisa, mas é importante a gente fazer pelo menos a leitura da norma para entender o básico. E aí aprofundar se for trabalhando nessa área. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Caso tenha dúvida ou sugestão de pauta, tocou o celular aqui, mas não vou parar não. É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SSC é o canal.